pessoal, aqui é a Vera Lima, da Central Eficaz de Notícias, e você está no Fala Mulher, informação direta ao ponto. Toda semana a gente tem uma novidade aqui para vocês. A gente conta uma pontinha da história, da trajetória de uma grande mulher para te inspirar, né? Às vezes essa mulher atua na área que você quer atuar, ou você está aí sem inspiração, ela pode servir também, né, de um alento, de um caminho. Então você preste atenção nessa história, porque eu tenho certeza que essa mulher que aqui está, ela tem uma trajetória bacana, tem superação e tem escolhas. Também tem aquele lado que às vezes ela teve que abrir mão, fazer uma outra ressignificação da sua vida e, enfim, isso pode servir de, né, inspiração, conforme eu disse. Eu estou aqui com a Simone Nogueira, ela é podóloga. Bem-vinda, Simone. Obrigada, Vera. É um prazer te receber no Fala Honrada Mulher. com o convite. Pois é, menina. Olha só. A Carmen Lopes é uma jornalista muito bacana. A gente trabalha junto, a gente divide alguns cenários aí, às vezes algumas pautas, alguns clientes, a gente trabalha muito juntos. E ela falou comigo, Verinha, tem uma mulher fantástica que é a Simone. Ela tem uma história de vida muito bacana. E ela acabou de empreender, tem pouco tempo, na área aí da podologia, dessa área, né, ligada à saúde, e eu acho que ela é um bom caso para vocês. Então, Simone, bem-vinda, muito obrigada. Você já me disse, numa outra conversa, né, que você vem da roça, eu também. Eu também venho da roça. As mulheres Vera, da roça. As meninas da roça. As meninas da roça. Simone, você nasceu onde? Eu nasci no município de São José do Jacuri. São José do Jacuri fica onde? Fica próximo de Guanhães, Itamarandiba. Eu sou de Peçanha. Ah, mentira. Ah, sério? Morro. Morro. Haja morro. Haja morro. Então, mas, e você nasceu e viveu muito tempo por lá? Então, eu vivi até os meus 18 anos. Eu vivi, né, sou filha, neta, bisneta, tataraneta de fazendeiros. Então, eu vivi na fazenda. Até os meus 18 anos, casei aos 18 anos e aí eu fui para a cidade grande, fui morar em São Paulo. E tive meu filho lá em São Paulo. Não durou muito tempo, o casamento acabou. E eu voltei para o interior no intuito de separar. Então, assim, eu tive uma história bem delicada, essa é uma parte mais delicada, mas resolvida. Como chama seu menino? Eduardo. Eduardo tem quantos anos? Eduardo tem 24 anos. Olha, ele faz o quê? Hoje ele trabalha comigo, ele é o administrador da clínica. Meu patrão. Seu patrão. Ai, menino cresceu, hein? Menino cresceu, meu Deus. Tem dia que eu acho que ele vai me pedir para passar no RH e me mandar embora. Mas... Olha só, mas por quê? Esses jovens, né? Eles estão aprendendo ainda. Estão aprendendo ainda, né? Pois é, e a sua escolha pela área da podologia se deu por quê? Bom, Vera, eu fui manicure muitos anos. Eu aprendi com uma tia minha, tia Maria. Ela faz unha até hoje, já tá mais velhinha. Mas assim, dura na queda, tá? Né? Não fala que ela é velha, que ela fica tia Maria, desculpa de chamar de velha. Faz unha como ninguém. E quando eu aprendi a fazer unha, e as manicures elas vão se identificar muito com isso, a gente começa fazendo o pé. Porque o pé tá mais longe, né? Se ficar ruim, a cliente não vai reclamar. Então, eu aprendi com a minha tia. Eu tinha os meus 16, 17 anos. E foi por isso que eu me interessei pela saúde dos pés, né? E me conta uma coisa. Você acha que você fez a escolha certa ou você pensa assim, poderia ter ido para outra área ou estou na área certa? É aqui que eu queria estar. Se eu tivesse a chance de escolher de novo, eu escolheria podologia de novo. O mercado é bom? É muito desafiador. A gente tem muita gente precisando de tratamento e pouquíssimas pessoas especialistas na área. Entendi. Então, se eu pudesse escolher, eu escolheria de novo. Então, olha, mulher que está nos ouvindo, você que está aí, você está pensando, que área, para onde que eu vou correr, o que que eu faço? Se você tiver um pouco de talento, não precisa, porque tem técnica. E eu falo talento porque o talento vem junto com o gosto, com o prazer de fazer. Você vai aprender a técnica da podologia, a técnica da manicure, vai estudar, não é isso, Simone? Isso, estuda muito? Muito. O técnico são 2 anos, né? A gente pegar a escola de referência, que é aqui em Belo Horizonte. Qual que é a escola de referência? São Camilo. São Camilo, é a escola tá de referência. São Camilo, nós vamos te marcar, viu? Não exagere e ficar procurando coisa
curso EAD primeiro. E primeiro, antes de qualquer coisa, faça o técnico. A faculdade, Vera, a parte prática é muito pequena. Todas as áreas. Técnica de enfermagem, técnico de odonto, Olha, escuta, técnico de farmácia. Todo curso técnico é mão na massa. O curso é dividido. 1 ano você faz teoria e 1 ano teoria e prática. Ô, Simone, é caro esse curso? Ele não é um curso barato. Mas, assim, tem bolsas, tem programa do governo. Vale a pena acessível fazer. Demais. Mas o curso técnico, assim, é a única escola que existe em Minas. De podologia técnica é a São Camilo. E aí você vai aprender lá a lidar com unha, com os pés, enfim. Você vai conhecer profundamente esse Primeiro universo. você aprende sobre o indivíduo, a saúde do indivíduo, a estrutura física e psíquica do indivíduo, como que funciona o organismo, como que você interage com os medicamentos para depois você ir para a parte das doenças das unhas. Porque primeiro você tem que entender de gente. Então, eu quero entender um pouquinho do seu caminho. Então, primeiro você foi trabalhar na área, uma clínica de alguém, você foi para um salão de beleza e depois até chegar na sua clínica. Queria que você contasse um pouquinho, porque essa mulher que está nos ouvindo, se ela não decidiu ainda e gostaria de decidir, eu tenho certeza que você vai ajudá-la. Então, bom, eu fui manicure 17 anos e no meu mundo perfeito, eu seria manicure / podóloga. E nesse período de estudar, a gente vai falando, nossa, mas esse caminho aqui é melhor do que a estética. Tem gente que desiste, inclusive, porque prefere cuidar do embelezamento. E tá tudo bem, gente. Não tem problema. Desistir não é feio. Feio é insistir numa coisa que a pessoa não é capaz. Então, eu me formei, planejei tudo. Eu já publiquei um livro. No livro eu conto um pouco dessa história. Eu planejei muito bem que eu trabalharia no salão até 3 horas da tarde. E eu trabalharia à noite no shopping. Arrumei um emprego e deixei para avisar no salão só depois que já estava tudo engatilhado. E eu fui convidada a fazer o que eu tinha escolhido. Ele falou, você fez uma escolha, então você vai seguir por essa escolha. E nesse momento, doeu um pouquinho, porque eu falei, poxa, eu vou viver, vou passar fome. Porque todo o trabalho, toda a primeira experiência de qualquer especialidade, de qualquer área que a gente está falando, você começa a ganhar menos. Depois você vai melhorando o seu salário. Então, o salário era muito pequeno. Então, eu fui trabalhar numa franquia de shopping. Só que com outra cabeça. Eu cheguei lá e falei, eu vou tratar esse povo. Então, eu comecei a tratar o povo, comecei a incomodar os grandes. Por quê? Eu estava dando alta demais para as pessoas. Que eu tratava, acabou. Então, tá de alta. Pois, gente, olha, todo mercado tem a sua sacanagem, né? Aí, eu voltei. Aí, 1 ano depois, aí eu já estava... Isso que eu vou falar assim, mas... mas infelizmente, infelizmente é isso. Então, assim, eu trabalhei nessa franquia e junto já comecei a trabalhar com dermatologista. Em 2014, assim que eu formei, primeiro emprego é shopping, né, franquia, e eu precisava complementar a renda, porque o salão tinha me dado um pé na bunda. Nossa. Ele falou assim, você escolheu, agora vai viver sua escolha. Hoje aqui não fala mulher, pode falar pé na bunda, não tem problema, porque é literalmente isso que fazem com a gente. Mas não tem problema não, Simone, é isso mesmo. Pé na bunda significa, ó, mandou embora. Mas cada pontapé que você leva, você cresce. Se você não ficar chorando. Porque tem gente que toma um pontapé, senta e chora. Tem gente que ganha um pontapé e fala assim, eu vou virar o jogo. Porque dói, mas chora um tiquinho, depois levanta e vai embora. E vai embora, sacode a poeira e vai embora. Aí, depois de 1 ano fora, ele me convidou de volta, mas como podóloga, montou a salinha lá, tudo bonitinho. Então, a minha trajetória, como de muitas podólogas em fase de transição, é trabalhar muito. Eu já tive 5 empregos simultâneos de clínicas parceiras. E lá nesse salão, eu fiquei trabalhando mais 3 anos como podóloga. Olha só. E aí... pode perguntar. E aí eu queria saber, você falou assim, trabalhei em 5 empresas e tal. Mas isso tudo ajudou a formar uma Simone muito potente, né? Porque aí você vai pegando os seus recursos e vai reinvestindo. Eu já dei aula na São Camilo, inclusive. Eu falava com as alunas e nas mentorias eu falo isso também. Curso técnico é um molho de chaves. Aí você vai pegar aquela penca de chaves e vai... explorar esses universos. Então, por exemplo, tem uma chave lá dos problemas dermatológicos. Aprofunda nisso. Então, eu usava esses recursos, né, diminuir meu padrão de vida, porque eu ganhava muito bem,
E eu fui ganhar 1/3 do que eu ganhava. E por falar nisso, eu gosto dessa palavra. Gente, eu gosto de gerar dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro e gastar dinheiro. Porque é bom, né? É bom. Você vai ficar com dinheiro, você não vai levar daqui mesmo. Você tem que saber gastar, porque dinheiro não aceita desaforo, né? Mas aí me conta, essa área é boa, então, para ganhar dinheiro? Então, primeiro ela te leva muito dinheiro, que você tem que estudar muito. Entendi. Primeiro você faz o curso técnico, se você ficar fazendo só aquilo, padrãozinho de escola... Como é que você vai gastar dinheiro se não tiver dinheiro, Simone? Mas você tem que aprender a investir. Né? Entendi. Foi aí que eu consegui o que eu consegui hoje. Eu aprendi a investir. Eu aprendi qual curso investir, qual profissional, qual técnica investir. Eu pesquisava se aquela técnica tinha respaldo científico. Porque desde o curso técnico eu tenho uma mentalidade diferente. Então, assim, eu achava assim, não, mas isso aqui é paliativo, eu não vou trabalhar com paliativo. Entendi. Então, a trajetória profissional, você vai fazendo escolhas. Hoje, se você tivesse que me dizer assim, Vera, essa é uma área boa, porque eu estou nela, mas eu sinto que tem mercado. O que seria dentro da podologia? Para a gente falar para essa mulher que está aí, ó, indecisa. Olha, tem uma área que pouquíssimas pessoas gostam na podologia, que é a podologia infantil, a podopediatria. Por quê? As mães dão trabalho, as crianças não. As mães dão muito trabalho, né? Não é só na podologia, a pediatria em si tem poucos profissionais. Então, é uma área de se explorar, sabe? Olha, então, aí, é uma gente, área bem nisso, interessante. Né? Idosos? Idosos tem muito podogeriatra. Tem, né? Tem muito então, podogeriatra. Tá saturado. Agora, a podologia clínica, o mercado está aí, está precisando de especialistas. Olha, eu vou te falar uma outra área que deve ser uma boa experimentar e estudar um pouquinho, que é essa área das pessoas com deficiência. Do PCD, dessa área é boa, Do PCD é porque muito bom. Porque ele é uma pessoa sensível, que requer uma delicadeza. Um tratamento diferenciado. Essa é uma área boa. É uma área boa. Se a pessoa se especializa só em PCD, essa pessoa ela vai pegar um nicho de mães que elas precisa de uma pessoa com muita sensibilidade. A gente já operou 3 autistas. Operar de extrair as unhas e fazer... Não é uma tarefa fácil, é desafiador. Eles são sensíveis, muito... né? Não. Se você souber acessá-los, você não tem trabalho. Olha só. Eu não só tive encontrar, trabalho. Né, a palavra Agora, certa, esse nicho específico, essa pessoa especialista, lá em Betim, tem uma pessoa que chama Binha. Ei, Binha. Um dia eu vou fazer a Binha entender que o nicho dela é esse. É pessoas, né? Essas pessoas com necessidades especiais. Ela tem 2 filhos, PCD, e ela levou essas crianças para dentro do ambiente de trabalho, porque ela não tinha com quem deixar. Então, todo o atendimento dela é todo lúdico, porque ela é mãe, ela sabe. Binha, vem falar com a gente aqui chama também. a Binha aqui para falar com você. Ela é muito maravilhosa. Vai falar pra gente aqui, essa pessoa, a terapia holística... Eu tenho um podcast, Simone, que chama Raridade. É o podcast das pessoas e doenças raras. Então, só falando raridade. Então pronto, traz a Binha aqui. Vou te dar o telefone tá. dela. Tá aí, Binha, já tá me pautando. E outra especialidade, outro nicho muito interessante... É diabético? Tem muito. Já tem muito. E a enfermagem de estomaterapia, o estomaterapeuta, ele pega muito mais essa área, porque ele tem muito mais capacidade para ferida. Tá, a gente está falando de ferida. Então, de ferida. E geralmente ele tem um podólogo junto com ele. Criança, né? Podologia para criança, para pessoa com deficiência, você ia falar uma outra agora. A parte holística da podologia. Então, tem um mercado muito interessante, que é aquela profilaxia, que a pessoa não é especialista em tratamento de doenças, mas é o acolhimento. Sabe? A parte da massagem, a parte terapêutica da podologia. Legal. Eu tenho uma amiga que ela gosta muito dessa área, né? E ela faz muito bem. Minha amiga Mary. Foi aniversário dela ontem. Ei, Mary, beijo pra você. E é aquele lado da pessoa que já gosta do toque, né? Do toque, da essência, daquele atendimento mais demorado, de massagem, de cheiro, de experiência. Legal. Agora nós vamos olhar para aquela câmerazinha que está chegando no nosso podcast, né? Você está no Fala Mulher. Nós estamos aqui com a Simone, que é podóloga, contando um pouco da história dela. Eu queria saber o seguinte: tem alguma coisa que você está pensando fazer, desenvolver, algum projeto que está aí na forma? Então, eu tenho uma mentoria para podólogas formadas. Eu gosto de mentorar mulheres. Não tem nada contra homens, mas as mulheres para empreender no Brasil, a gente tem várias
vários obstáculos que a gente precisa superar. Uhum. Então, a menina dos meus olhos da mentoria é para as meninas podólogas. Então, vamos deixar contato? Vamos. O meu Instagram, Simone Mentora, ou já chama direto no SN Clínica BH. É bom que conheça meu trabalho antes, saber quem é, né? Que é essa pessoa. E a expansão, né? A gente está com um consultório lá em Ribeirão das Neves. Olha, que legal. Já estamos pensando aí na expansão e essa é a nossa primeira sementinha SN. Olha, SN chegando então em Ribeirão das Neves, que é uma cidade muito querida do meu coração. Conheço muita gente lá. Também. Meu irmão mora lá. É uma cidade grande, uma cidade desenvolvida, só que muito carente de serviço de podologia especializada. Eu gosto muito, trabalhei lá com o Eduardo Brandão, depois trabalhei com a doutora Glaucia Brandão, que está lá na Secretaria de Educação. Então, conheço o pessoal de lá, Juninho Martins, prefeito, enfim. Beijo para Ribeirão das Neves. E lá quem atende lá é a Lucivane, uma pupila minha muito especialista e muito acolhedora. Bacana. Simone, obrigada, querida. Ai, obrigada pelo convite. Olha só, gente. Honra. Simone aqui com a gente no Fala Mulher. Eu tenho certeza que ela contribuiu para você, para te ajudar a decidir se você está em algum ramo aí, meio perdida, não sabe o que faz. Mas eu gostaria que você nos ajudasse. Vai lá, curte, aperta esse botãozinho aí, coraçãozinho para nós e nos ajuda a levar essa informação para outros ambientes que precisam, né, de informação útil e de qualidade. Eu sou a Vera Lima e você está no Fala Mulher.